Dando continuidade à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, nós vamos expor hoje ainda o capítulo 14, versos 6 até o verso 14. É claro que nós poderíamos tentar expor toda a sessão, mas os detalhes são tantos, irmãos, são tantas coisas que precisam ser, melhor entendidas, que é mais prudente trabalharmos menores blocos do que tentarmos fazer de uma vez só. Por isso, você vai perceber que o verso 15 pode ser ainda tratado no verso 14, mas aí eu vou trabalhar o 15 em diante a partir do próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 6 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de abrirmos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração. E ainda, trazendo à memória os pedidos que precisamos fazer para, como igreja, orarmos, eu quero colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Adna, esposa do presbítero Galdino, que provavelmente está em trabalho de parto e provavelmente a criança deve nascer de hoje para amanhã. Que o Senhor abençoe Adna, Galdino, seus filhos e a chegada de mais um filho da aliança. Que o Senhor os abençoe grandemente, é a nossa oração quando nos preparamos para ouvir a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Sempre a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, é com o propósito para o qual Deus nos concede os dons, a glória do seu nome e a edificação da igreja. Sempre é importante lembrar também que o apóstolo Paulo, ele vai esclarecer para a igreja de Corinto e para todos nós, obviamente, o que significa falar alguma coisa que alguém não entende, ou que alguém não entenda. O que significa isso em termos de culto ou de adoração. Ele vai nos ajudar a entender também que orar em espírito, falar em língua, nesse contexto significa exatamente a mesma coisa. É algo que é completamente imaginado como sendo duas coisas opostas, e alguém ora em espírito seria como alguém que ora com palavras que ele mesmo não compreende e que ele não entende, e por isso ele é edificado, mas ninguém é edificado porque ninguém interpreta. O problema é que
o apóstolo Paulo volta para o primeiro ponto. Como alguém pode ser edificado com aquilo que ele não entende, se o propósito do dom é a edificação? Como alguém vai ser edificado, se não, Paulo dizia, ora, irmãos, não precisa de intérprete, é só falar em línguas, que as pessoas serão edificadas. Se eu que falo sou edificado, por que aquele que ouve precisa de intérprete para ser edificado? Certamente, Paulo então vai lidar com essa temática, e esses os aspectos que nós queremos elaborar com os irmãos à luz desse texto. Então, começando no verso 6, o apóstolo Paulo inicia assim o texto, dizendo, agora, porém, não é? Agora. Então ele diz, olha, tendo visto que as coisas são dessa maneira. E o que é exatamente dessa maneira, irmãos? Tendo visto que falar em línguas sem interpretação não edifica. E o que eu vou adquirir, o que eu vou receber, o que vai acontecer de melhor para mim, se eu não compreendo aquilo que está sendo dito? E ele então diz, ora, se eu pudesse ir a vocês falando em muitas línguas, que eu não entendo. Veja a sequência do versículo, ele diz assim, preste bem atenção no texto comigo, no verso 6, ora, agora, diz ele, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ora, se eu for falar dessa forma com vocês, por meio de muitas línguas, que proveito vocês terão, se não houver profecia e doutrina, isto é, ensino? Como vai haver entendimento? Como pode haver compreensão e edificação, se as pessoas não entendem o que está sendo falado? O que é que eu vou aproveitar disso, irmãos? Eu tenho que falar como um profeta, não é? Eu preciso falar segundo a revelação, como um mestre com a doutrina. O apóstolo descreve isso, a revelação, o profeta depende da revelação, e a doutrina depende do ensino da revelação. Então, todos estão dependentes do mesmo princípio. Não haverá doutrina se não houver revelação. E se há revelação, há profecia. E a profecia, então, ela busca o quê? A compreensão e a interpretação da Escritura. Lembre-se, então, irmãos, que também a profecia não é só revelar o que não se conhece, mas revelar o próprio sentido do texto, o significado do texto. É por isso que Paulo está dizendo, o profeta, e essa expressão é importante ser frisado, porque ele coloca 4 coisas que aparentemente são uma sem ter muita relação com a outra, mas elas estão intimamente ligadas. De que aproveita, irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, veja, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Qual proveito que haverá se o que for dito não for revelado e comunicado para aqueles que estão ouvindo a mensagem? Não há proveito nenhum. Como isso é importante, irmãos. Esse talvez seja o maior trabalho, e aqui não é o profeta no sentido da palavra, mas o pastor como aquele que interpreta a Escritura, ou aquele que foi chamado por Deus para esse fim. Como o trabalho é difícil, é árduo, de você comunicar a palavra de Deus para a igreja, segundo as necessidades da igreja, para que eles compreendam aquilo que está sendo dito. É importante porque somente aí haverá edificação da igreja, se houver compreensão do que está sendo ensinado. Não basta apenas ensinarmos ou mesmo propormos alguns conceitos, sendo que isso não é compreendido pela igreja, não há nenhum valor. Essa é a razão pela qual Deus, irmãos, Ele não se revela numa escola ou universidade, Ele se revela num pacto. Porque no pacto, todas essas coisas, elas encontram sentido.
Fora do pacto, eu não tenho como compreender a própria revelação divina. Deus, por meio da revelação, comunica a sua profecia, ensinando-os e conduzindo-os à doutrina, ao conhecimento da verdade. Só tem uma maneira de eu ser proveitoso no vosso meio: se eu falar aquilo que foi revelado, que irá produzir, literalmente, doutrina e ensino. Fora disso, nenhum outro proveito poderá haver no nosso meio. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai primeiro, no verso 6, trazer para nós a memória daquilo que já foi dito, agora. Então, esse agora, ele conecta com o passado, agora porém, não é? Então, essas duas expressões vão trazer a nossa consciência de que ele está trazendo tudo o que foi dito. E o que é que foi dito? Que nada pode edificar a igreja se não houver entendimento, compreensão. Mas agora, ele passa a trazer para nós alguns exemplos práticos disso, trazendo algumas figuras e imagens para nós compreendermos o que ele está dizendo. E aí no verso 7 ele diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Aí, entenda, irmãos, veja no verso 9, assim vós. Então, esse é um caráter ele está comparando, assim vós, se. Então, tudo aquilo dos exemplos que ele tem dado acima, ele vai trazer a seguinte conclusão: assim vós, se com a língua não disser de palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. É como se vocês falassem ao vento. As figuras nos chamam a atenção, porque o verso grego, ele começa exatamente, irmãos, com a expressão entretanto, não é? O verso começa a expressão entretanto, no verso 7, e às vezes nosso texto não capta muito bem a imagem, mas o que ele está dizendo é, entretanto, no versículo 7, diz assim, e assim é assim que instrumentos inanimados, ele está dizendo, entretanto, irmãos, é assim com instrumentos inanimados. A interpretação natural é assumir que a palavra aqui no texto, claramente, ela nos leva a entendermos da seguinte forma: as coisas sem vida, elas dão som. Entretanto, se elas não derem um som distinto, um som compreensível, eles não serão conhecidos. Ela pode emitir um som, mas se o som não for compreensível, não vai comunicar nada. Cada instrumento vai ter o seu papel, né? Qual o ponto da analogia aqui? Né? O instrumento musical, ele emite um mero jargão de sons, a menos que, de modo regular, dentro de intervalos e notas, ele possa ser observado, e quando então compreendido, ele produz entendimento de quem ouve. Assim também aqueles que falam em línguas, falam com um mero jargão. Os sons que eles pronunciam não são palavras articuladas, mas barulhos confusos, alguém vai dizer. Entende? Alguém pega esse versículo exatamente para explicitar. Está vendo como falar em línguas nesse contexto significa falar coisas que ninguém entende. Não é uma linguagem humana, são sons que ninguém compreende. As pessoas pegam esse texto, os dois exemplos de Paulo, para afirmar: a língua aqui não é língua como língua humana, isto é, como a língua estrangeira, uma língua como a linguística a conhece. E aí eles vão inferir categoricamente que falar em outras línguas não era
não era o dom de falar línguas estrangeiras, mas de falar línguas estranhas mesmo, porque as pessoas não vão compreender. Parece que Paulo, é por isso que eu estou dizendo, esse texto ele é tenso, porque há uma impressão disso no texto, e vai se complicando no decorrer da sequência. Mas se isso é o que o texto está dizendo, ou o que Paulo está ensinando, isso diria o seguinte: Paulo está desejando o seguinte, irmãos. Veja, no verso 5 do capítulo 14, veja o que Paulo deseja no capítulo 14, verso 5, ele diz assim, preste bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. É como se Paulo estivesse dizendo, se a interpretação de que esses sons, eles não são língua ou linguagem humana, ele está como se ele estivesse dizendo que ele queria que todos os coríntios emitissem sons sem significados. E Paulo, ele diz exatamente o contrário: eu não quero que vocês falem coisas que não têm, eu quero que vocês falem em outras línguas, mas que haja intérprete, para que as pessoas possam compreendê-los. Imagina, irmãos, Paulo diz o seguinte: eu me alegro porque eu produzo mais jargões do que vocês, eu falo coisas mais sem compreensão do que vocês. Paulo disse: eu falo mais línguas do que vocês. Ele está dizendo que ele fala dessa maneira? Seria estranho para Paulo esse tipo de análise. É como se Paulo tivesse agora retrocedendo em todo o seu argumento, falando: ora, falar em outras línguas é falar coisas que ninguém compreende, em termos práticos, nem mesmo aquele que fala, logo eu falo coisas que ninguém entende, nem mesmo eu compreendo. Paulo então é chamado a desfazer o que ele acabou de ensinar. O simples ponto dessa analogia, irmãos, não é esse confuso que os teólogos pentecostais tentam trazer. O simples ponto dessa analogia é essa: nós não podemos conhecer o que é tocado. Veja, e aí a expressão que é utilizada num texto, né, a cítara, são os instrumentos citados, né? Como ele fala, a flauta e a cítara. Entenda, a analogia aqui, nós não podemos saber o que a flauta ou a cítara estão tocando ou ser beneficiado por ela, a menos que nós possamos discriminar os sons emitidos. Assim como nós não podemos nos beneficiar de ouvir aquele que fala qualquer linguagem sem que possa ser entendido. Eu não posso, é simplesmente isso que ele está dizendo. Eu não tenho como me beneficiar do que é dito se eu não compreendo. Eu preciso compreender o que é dito para que eu me beneficie. Não é da natureza do dom, irmãos. Não é da natureza do dom. O que Paulo tem em vista aqui jamais é retroceder no argumento dizendo: agora eu quero ensinar a vocês que falar em línguas significa como falar a língua de anjos. Não. Se você fala e as pessoas não entendem, não há edificação. Esse é o único ponto aqui da analogia. E aí vem, no verso 8, talvez o ponto mais claro acerca desse argumento. Porque Paulo vai dizer no 14: ora, irmãos, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Essa é a confirmação da última cláusula, irmãos. O som emitido não produzirá o efeito próprio, se for incerto ou não for compreendido. E esse é o grande ponto que Paulo estabelece em toda a ilustração que ele usa. Em toda a ilustração que ele usa. A trombeta pode soar convocando para a batalha, mas se o som não for compreendido, quem irá para a batalha? Quem se levantará para a guerra?
Então, aquele que fala em línguas pode anunciar as coisas mais importantes, as verdades mais importantes. Ele pode desvelar os mistérios. Ele pode trazer louvores a Deus. Mas se não tiver compreensão, não tem sentido algum. Não adianta você tocar esse instrumento sem que as pessoas compreendam. Não adianta você falar em línguas sem que as pessoas entendam o que está sendo dito. Por mais glorioso que ele esteja falando, e lembre-se, como vimos domingo passado, aquilo que ele está falando é profecia, irmãos. É profecia. E ele está aqui falando as gloriosas verdades de Deus, numa língua humana, só que não compreendida por aqueles que escutam. Não tem valor nenhum. Você imagina ele anunciando que está chegando o tempo determinado para que as pessoas se arrependam, porque eram profecias, e as pessoas não sabem, não compreendem isso. Você imagina ele estar aqui falando em outra língua aquilo que é a salvação do homem. Ele está tocando o instrumento e ninguém entende o que está sendo tocado. Ele está falando e ninguém sabe o que está sendo dito. Porque a preocupação do Senhor é a comunicação no seu sentido completo. O que é dito precisa ser compreendido por aqueles que ouvem a palavra. Ainda no verso seguinte, preste bem atenção que Paulo agora, irmãos, no verso 9, ele vai fazer a seguinte comparação: assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Essa é a aplicação. Agora ele está aplicando as imagens que ele trouxe. E ele traz uma outra prova, irmãos. Ele traz uma outra prova para ilustrar isso. Não era da natureza dos sons proferidos, não é? Não era a natureza dos sons proferidos, mas o fato de não ser compreendido o que está sendo em jogo aqui. Ele não está discutindo qual é a natureza do som, a natureza do que está sendo falado. Ele não está discutindo, é porque eu estou agora mudando de ideia, é língua de anjos, não. As pessoas estão pegando o argumento errado, pegando um aspecto e trazendo para falar de que a preocupação dele era na qualidade ou na natureza do som. A preocupação de Paulo era se aquilo que era dito era compreensível ou não ao ouvinte. Aquilo que é compreensível ou não ao ouvinte. É por isso que o verso mais uma vez afirma: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? A preocupação é com a compreensão daquilo que está sendo dito. A palavra língua é utilizada aqui, irmãos, são os meios. A língua, ela é exatamente como um órgão do discurso, o órgão onde aquilo que nós falamos é expressado. As palavras, elas serão facilmente entendidas se falarmos de modo compreensível. Isso não implica, literalmente, como se aqueles que vão advogar dentro do pensamento pentecostal, que alguns que falavam em línguas, falavam sons inarticulados, isto é, coisas que não tinham nenhuma lógica dentro do conceito de linguagem. O oposto do termo utilizado, irmãos, aqui não é não inarticulado, mas não compreensível. Paulo está preocupado no verso 9, não com aquilo que não é bem articulado, mas com aquilo que não é compreendido. O que não é de fato entendido, essa é a preocupação. E aí ele vai dizer, é como se falássemos ao ar. Em outras palavras, irmãos, é como nós dissermos, são palavras perdidas no ar. Nenhum ouvido vai recebê-las.
elas são lançadas ao ar e não são capturadas pelos ouvidos. São palavras simplesmente jogadas fora. Dentro desse princípio, nós podemos ainda afirmar, não é, que o apóstolo Paulo, com um cuidado pastoral, veja, ele está lidando com um problema grave na igreja, mas sempre com cuidado pastoral. Porque tudo que eu quero, irmãos, de toda a língua que eu falo e tudo que eu ensino, eu busco uma coisa: que vocês compreendam a palavra. O que está sendo produzido no nosso meio é algo que não tem compreensão. Ele diz: existem muitos tipos de vozes, verso 10. Existem muitas vozes. É o texto que ele utiliza no verso seguinte, que ainda como base esse argumento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E agora ele amarra os pontos. Ele está dizendo: veja, existem muitas vozes, mas nenhuma sem sentido. O problema é que vocês não estão dando sentido às pessoas que estão ouvindo. Muitas, mas o problema é que não há sentido. É interessante nós pensarmos ainda nesse texto, irmãos, é que a palavra utilizada aqui no texto para expressar muitos tipos de vozes, né, ela pode ser entendida como uma declaração indefinida. Não é? Calvino chega até a falar, por exemplo, como se fossem vozes de animais, no comentário que ele chega no seu comentário de 1 Coríntios. Ele diz: toda a natureza animada é vocal, diz ele. Ele afirma, nenhuma criatura viva é muda. Ele afirma isso no seu texto. E aí ele tem uma expressão que afirma categoricamente que isso é comum a todo ser vivente. Só que eu acho que Calvino ele tenta trazer um argumento, mas ele acredita que ele vai longe demais aqui. Porque nós não podemos perder de vista que o problema não é todo tipo de linguagem que está sendo posta aqui. O contexto mostra que a referência é ao discurso humano comum. Por isso as palavras, veja, irmãos, as palavras que são utilizadas num texto, não é? Elas deveriam ser traduzidas com tipos de linguagem, não tipos de vozes. Não são tipos de vozes, mas tipos de linguagem. E é por isso que no final diz: e nenhum deles é sem significado, sem sentido. A palavra utilizada no texto grego é mais ou menos assim, irmãos. Veja, é como se fosse phone afenós em grego. Veja, o som, estou falando a expressão grega para você entender como elas são parecidas. Phone afenós, é como se fosse som sem som. Isto é sem linguagem, é sem entendimento, sem sentido. A ilustração contida nesse verso prova o ponto que nós estamos defendendo à luz da Escritura. Falar em línguas era falar em línguas estrangeiras. Existem muitos tipos de linguagem, mas nenhuma delas sem sentido. Todas elas têm significado. Aqui o intérprete não é aquele que vai desvendar o pensamento de alguém que fala a língua de anjo, porque a língua de anjo, ela não é compreendida por alguém que conhece a mecânica da linguagem, mas por alguém que recebe um dom. Ele está falando aqui exatamente o oposto. A linguagem, todas as vozes têm sentido, por natureza tem sentido. É próprio da linguagem ter sentido. É por isso que as pessoas se comunicam em todas as linguagens pertencentes àquele povo. E elas se entendem, elas se compreendem. Todas as línguas, irmãos, todas as línguas elas têm significado. Então as linguagens, ou a linguagem usada aqui por aqueles que falam em línguas, elas eram significadas, elas eram compreendidas.
A dificuldade não era com a linguagem usada, mas com a ignorância dos que ouviam o que estava sendo falado. Sempre o problema não é com a linguagem, é com quem escuta. A preocupação de Paulo não é o som que está sendo emitido, é que as pessoas não estão entendendo. Então, quando eu trago isso para dentro daquele que fala, em outras palavras, eu tento dizer que aquele que fala uma linguagem que não é linguagem humana, aí eu perco o foco. Paulo não está preocupado com a falta de articulação do que está sendo dito, ele está falando apenas com a falta de compreensão de quem ouve a palavra. E no verso 11, ele vai deixar isso mais claro ainda com o argumento. Veja, ele fecha no 10, mas ele esclarece com muito mais riqueza no verso 11. Ele dizendo assim, preste atenção. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, vamos entender voz aqui mais uma vez por a significação da linguagem. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. E aí é exatamente isso que Paulo disse. Olha, irmãos, eureka, esse é o ponto. Eu vou ser estrangeiro para ele. Eu falo e ele não me entende. Então, se eu falo e ele não me entende, eu sou estrangeiro para ele. Esse é o ponto. As pessoas não compreendem outra língua, porque os sons que são pronunciados têm significado. Os homens não produzem barulhos sem sentido. Eles falam linguagem real. Portanto, se não é o significado da palavra voz aqui, não é? Se o significado da palavra voz aqui não é linguagem, é outra coisa, certamente nós estamos na direção errada. Mas se o significado da palavra voz aqui é linguagem, eu vou conhecer o sentido da voz. Veja, a voz volta ao tema no verso 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele é estrangeiro para mim. A voz aqui é, se eu ignorar o sentido da voz, da linguagem, ele é estrangeiro para mim, eu estrangeiro para ele. Nós não vamos nos comunicar. Ele será estrangeiro para mim e eu estrangeiro para ele. Interessante, mais uma vez, não pense que ele está falando de sons que não são articulados. E que nenhum homem que vive nessa terra pode entender. Porque se o som não é articulado, ninguém nessa terra pode entender. Como é que eu vou ser estrangeiro para ele? É porque eu não entendo o que ele está falando, mas eu não entendo, mas ele está dizendo que ninguém entende. Outros podem entender, ele não entende. Se ele não entende, não há comunicação. Então Paulo, mais uma vez, irmãos, ele está discutindo aqui com a igreja. Ele não está falando que ninguém na terra vai entender o que foi falado, mas aqueles que estão se comunicando, que não, aquele que fala não é compreendido por outro, porque passa a ser estrangeiro pela falta de compreensão. O termo que Paulo utiliza chama a nossa atenção ainda, no verso 11, quando ele diz assim, estrangeiro, né? Algumas versões traduzem por bárbaros. Eles seriam como bárbaros. Ele usa essa linguagem aí, bárbaro, estrangeiro, no texto, não é? É importante porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo, eles são estrangeiros ou bárbaros, eles não são loucos ou vivem com alucinações. Ele diz, veja, para ele, a linguagem que Paulo utiliza eles são bárbaros ou estrangeiros, mas não, ele usa o termo, não usa a palavra, eles são como loucos ou pessoas que não conseguem compreender. Porque se é falar em alguma coisa que não é articulado, certamente a discussão não é entre estrangeiro e não estrangeiro, mas seria entre pessoa que tem capacidade mental e outra que não tem capacidade mental. Todas as pessoas, civilizadas ou não, eram bárbaras para os gregos ou para os romanos.
A civilização antiga, ela veio a ser confinada por aquelas nações. Não ser um grego ou um romano, irmãos, era ser alguém que não era civilizado. Então, os bárbaros ou estrangeiros, eles eram descritos como alguém que não tinha civilização. Assim também como os judeus. Aqueles que não eram judeus eram chamados gentios. E, posteriormente, os que não eram judeus eram chamados de pagãos. Mas a palavra bárbaro significa simplesmente estrangeiro. Simplesmente estrangeiro. Tanto é que a nossa Bíblia já coloca o termo dessa forma, ela já traduz exatamente assim, dizendo, ele é estrangeiro para mim. E o termo é bárbaro, utilizado no texto. Mas a lógica é essa. Se não compreende, não há como haver comunicação. Sempre a preocupação é com aquele que ouve, não com a articulação daquele que fala. E aí Paulo, mais uma vez, vai voltar à temática central, fechando o argumento, agora ele vai trazer o que ele vem ensinando anteriormente. Então, no verso 12, ele diz assim, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Procurai progredir para a edificação da igreja. Procurem dons, mas pensem, irmãos, que o objetivo é a edificação do corpo de Cristo. É isso que vocês devem buscar. Mais uma vez, essa é a temática que vem sendo tratada desde o início, porque a edificação é necessário que o que você fala seja compreendido, só assim haverá edificação no meio da igreja. Agora, veja, ainda no versículo 12, analisando esse texto, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, o homem que fala a linguagem que eu não entendo, o homem que fala a linguagem que eu não entendo, é um estrangeiro para mim, e eu para ele, é o que foi dito no verso anterior. Então, agora ele diz, vocês também são estrangeiros para aqueles que não entendem a linguagem que você está usando. E tal linguagem não compreendida, ela é indigna. E Paulo vai exortá-los a buscar aquilo que edifica a igreja. Se você fala de modo que não é compreendido, não há edificação. Então busque os dons que vão trazer edificação. Vocês vão buscar com zelo os dons espirituais, que vão trazer edificação para dentro, para o povo de Deus. Para dentro da igreja, no meio da igreja. O verso 12, volte comigo, por favor, na última sessão ele diz, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que é que vocês buscam? Dons que procedem do Espírito, dons que são dados por Deus. O Espírito se revela na igreja por meio dos dons, isto é, ele vai operar na igreja através dos dons. E ele vai conduzir a igreja dessa mesma maneira, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons do Espírito são para a edificação do corpo de Cristo. O fim, ou objeto que deve ser buscado, não é outro senão, irmãos, que a igreja seja edificada. Não é outro senão que a igreja seja edificada. Se fosse outro objetivo, Paulo não bateria nessa tecla tantas vezes nessa carta. O ponto é a edificação da igreja, para que haja dons que possam ser abundantes no meio da igreja. E aí, nos 2 últimos versos, ele vai retomar o assunto, só que aparentemente trazendo conceitos que, mais uma vez, os pentecostais vão utilizar para argumentar em favor do conceito de que se falar em línguas é falar de maneira não articulada e coisas que ninguém compreende, e com isso apenas o que ouve é edificado e os que não escutam não são edificados.
E aí parece que é isso que Paulo vai dizer nesse contexto. Veja no verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quão inútil é falar numa língua que ninguém entende no lugar onde está sendo falado. Esse verso, ele cabe aqui duas interpretações, irmão. Uma na corrente mais pentecostal e a outra dentro da nossa própria teologia, certo? Veja, pode significar que aquele que fala em línguas deve orar para que o dom de interpretação seja dado, não é? Ou, quer dizer, ele deve orar com um propósito de interpretar aquilo que é dito. A principal razão para essa interpretação é a declaração de que o dom de línguas foi exercitado somente em oração e louvor. Em outras palavras, ele consistia num ato estático, não é? E consistia em um aspecto estático, não é? E isso leva, e talvez não inteligível. O Espírito era derramado sobre eles, eles eram levados a alguma coisa, um êxtase extraordinário, e nesse êxtase eles oravam em línguas. Então é inferido a partir daqui que o falar em línguas e orar em línguas significa exatamente a mesma coisa. Então, se alguém ora em língua ou fala em língua, exatamente ele está dizendo que é a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa no texto, né? Isso levaria à compreensão de que, se eu oro, irmãos, eu sou alimentado de um aspecto. Veja o texto comigo, por favor, para que você entenda a lógica da confusão. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu oro de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Orar no verso 13 e falar em língua no verso 14, ou melhor, falar em língua no verso 13 e orar no verso 14, significa então exatamente a mesma coisa. Tudo isso, irmãos, toda essa primeira percepção nos parece equivocada. Ela é contrária à própria Escritura, ela é estranha à própria interpretação bíblica. O dom de língua, irmãos, de acordo com Atos capítulo 2, versos 5 a 11, eles eram exercitados em declarar as maravilhosas obras de Deus. Então, o dom de língua, ele era exercitado, segundo Atos capítulo 2, versos 5 a 11, na declaração das maravilhosas obras de Deus. Também é aparente que é dito nesse capítulo, no verso 22 a 25 e 27, veja comigo, no capítulo 14, verso 22 a 25, diz assim o texto: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes, para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adora a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio deles. E o verso 27 diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. O dom em questão não estava confinado aos atos de devoção, eram falados em público. Isso era no culto, é exatamente aqui que está sendo. O incrédulo adentra a igreja e ele então vai ficar achando confuso as pessoas falando em língua. Ele não está descrevendo isso como um ato de devoção pessoal, ele está descrevendo isso como um ato de culto, né?
não de devoção pessoal. Logo, o que ele vai compreender por orar no Espírito, no verso 14, quando ele diz, olha, se eu oro no Espírito, no verso e último verso do texto, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo, então, começa a nos dar a razão desse argumento. A razão pelo qual aquele que fala em outras línguas deveria orar pelo dom de interpretação, irmãos, é que ele entende literalmente, como diz os versos anteriores, porque é necessário que as pessoas que estão no culto compreendam o que está sendo falado. Ele interpreta que sua oração não pode fazer nenhum bem, aqueles que são iletrados ou incapazes de compreender, eles se juntam no culto e não vão compreender também. Orar com a língua é específico no texto, dizendo, orar com a língua para que aqueles que entram, tendo intérprete, sejam edificados. Mas o meu ponto aqui é, como é orar, irmãos? O que Paulo está querendo dizer aqui no texto? Quando ele afirma orar, o meu espírito ora de fato. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. O que ele está dizendo com isso? 3 coisas podem ser compreendidas daqui, irmãos. Vamos lá, 3 respostas podem ser dadas a esse texto. Primeira, é que a palavra espírito aqui significa o poder intelectual mais elevado da alma, como aquilo que é distinto do próprio entendimento, não é? Seria essa uma maneira de interpretar. Muitos entram por esse caminho. Segundo, outros dizem que espírito aqui significa as afeições, os meus sentimentos, que são lançados na oração. E ele disse, então, pelo entendimento ele é infrutífero, são os meus sentimentos que são lançados aqui. E terceiro, meu espírito pode significar o Espírito Santo em mim. Veja só, o Espírito Santo em mim, que veja só, o meu dom espiritual, o meu espírito como um órgão do Espírito de Deus. Cada homem tem o seu próprio espírito. Ele tem o seu próprio dom espiritual. E Paulo quer dizer o seguinte aqui, que quando o homem ora numa língua não conhecida, o seu dom espiritual é certamente exercitado. Em outras palavras, o Santo Espírito está ativo nele, mas outros não são beneficiados. Outros não são beneficiados. Aquele que fala em línguas não é colocado como um entusiasta, ou um homem que está em frenesi, ou tomado por um poder espiritual. É como alguém diria, esse está cheio de vinho. Ele é realmente o órgão do Espírito de Deus. A influência do Espírito, esse é o grande ponto no texto, pelo qual ele age, não é irresistível. Ele não deveria exercer esse dom onde não pode fazer bem aos outros. Ele pode orar em silêncio, verso 28. Então, essa interpretação parece muito mais de acordo com o uso da palavra e com o todo do capítulo. Preste atenção na lógica. Meu entendimento é infrutífero. Quando eu oro em outra língua, não é? É o que o texto está dizendo no verso 14, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Meu entendimento não produz frutos, não ganha fruto. O que significa dizer, irmãos? Embora as palavras em si mesmas tenham significado, embora as palavras que eu esteja falando tenham significado, essa interpretação contradiz todas as passagens que ensinam que falar em línguas
Aquele que fala em línguas compreende o que está sendo dito, porque ele é edificado. Quem não é edificado é o outro, preste atenção. Segundo o texto, o capítulo 14, quem não é edificado é quem não ouve, não que fala. O que fala compreende. Mas o que é a mente infrutífera? O que é a mente? O que é o entendimento infrutífero? O entendimento não produz fruto, não beneficia os outros, não produz o fruto necessário, que é o que, irmãos? A edificação dos outros. Eu oro, mas a minha mente é infrutífera. E o grande ponto aqui do texto, não é essa declaração no final. É a declaração no final. Mas a minha mente fica infrutífera. Qual é a preocupação de Paulo, irmãos? Desde o princípio está sendo o foco, a edificação da igreja. Se ele ora em língua não conhecida, embora ele haja sob orientação do Espírito, a sua oração não vai beneficiar os outros. Embora ele faça isso, não vai ter fruto. Veja o verso 16 e 17, se não confirma isso. Exatamente. Veja o verso 16 e 17, ele diz: e se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dás bem as graças, não é? Mas o outro não é edificado. Veja, você é edificado, mas o outro não é edificado. Não produz fruto. A grande objeção, irmãos, a essa interpretação é que a expressão meu espírito e meu entendimento deve ser compreendido da mesma forma. Então, meu entendimento e meu espírito, o texto utiliza, né? Então, qual é o grande ponto aqui? É nós entendermos que o meu espírito é o espírito que trabalha segundo a orientação do Espírito de Deus. Nunca o Espírito de Deus é chamado meu espírito, alguém vai dizer. E os exegetas pentecostais vão bater nisso, vão dizer, ora, não se usa a palavra meu espírito para o Espírito de Deus, referindo-se ao nosso espírito. Então, como é que eu estou dizendo que isso aqui é o Espírito de Deus? Como pode ser? Não significa dizer que a palavra meu espírito significa o Espírito Santo como pessoa, mas o Espírito Santo como manifestação. Presta atenção. O Espírito manifesta a si mesmo em mim. Em outras palavras, se o dom espiritual é meu, como está descrito no texto, quem me dá o dom espiritual é o Espírito. É Ele que opera em mim. Ele que opera em mim exatamente como o texto descreve. Lembra que existe outra expressão, usada pelo próprio Paulo aqui no texto de Coríntios, o espírito dos profetas. Ele fala isso, o espírito dos profetas. O que é isso exatamente, o espírito dos profetas, irmãos? Significa exatamente que é o Espírito de Deus operando no espírito dos profetas. O ponto é o Espírito de Deus operando no meu espírito. O dom é meu, o dom espiritual é meu. Quem me deu foi o Espírito. Como é que ele opera em mim? Significa que os espíritos dos profetas, não é? Os espíritos dos profetas significa que o Espírito Santo, como manifestado nos profetas, ou a influência espiritual na qual eles eram sujeitos. E exatamente o significado da palavra meu espírito nessa passagem. Eu sou influenciado pelo Espírito. O Espírito aqui, meu Espírito não é o Espírito de Deus, mas é o meu Espírito operado, agindo segundo o Espírito de Deus. Assim como o Espírito dos profetas é governado pelo Espírito de Deus. A mesma forma, o Espírito dos profetas e o meu Espírito aqui. Dessa maneira, o apóstolo Paulo vai afirmar com todas as letras à igreja, irmãos, com todas as letras à igreja, que para mim
numa cidade como Corinto, numa igreja como Corinto, onde se falava em muitas línguas, por ser uma cidade portuária, e o culto era tirado a ordem dele por causa das práticas ali realizadas. Paulo vai estabelecer que o que vai trazer unidade à igreja é a obra do Espírito. Como seria confuso imaginar a tese que Paulo está trazendo, a unidade da igreja é a operação do Espírito, agora o Espírito está trazendo confusão para a igreja? Não, é porque eles não estão entendendo o que Deus está falando exatamente. O que é que o Espírito trouxe de unidade? Havia confusão no que diz respeito à ceia do Senhor. E Paulo então trouxe o ensino do Espírito de que a ceia do Senhor deveria ser praticada daquela forma, para que houvesse unidade no corpo de Cristo. A igreja começou a compreender que pela obra do Espírito haveria unidade na igreja. Dessa maneira, os dons do Espírito não deveriam ser usados para outro fim, a não ser para a edificação da igreja, porque foi para isso que ele foi derramado, para que a igreja fosse edificada e sendo transformada à imagem de Cristo. Se o meu espírito ora e não tem fruto, pense bem nisso. O fruto é a edificação. Eu posso, naquele contexto, quando havia ainda o dom de língua, e quando naquela época que havia profecias, naquele período ainda, quando as profecias aconteciam, e eram reveladas por meio das línguas e interpretações, aquele que falava era edificado. Eram coisas gloriosas que eram ditas a ele, mas se ele não falasse na linguagem daqueles que podiam entender, ele deveria ficar calado, porque o propósito não era somente falar, era tornar conhecido dos ouvintes a mensagem do Evangelho. Tornar conhecido dos ouvintes a mensagem do Evangelho. Por isso que o verso 14 encerra dizendo: se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não produz os frutos necessários. Qual fruto? A edificação dos outros, da igreja. É necessário que esse seja o propósito de tudo aquilo que fazemos. Você parou para pensar, irmãos, nos dons que esses dons não existem mais hoje, porque não existe mais profecia no nosso meio. Mas quantos dons nós recebemos da parte de Deus? Em termos de pregação, de ensino, do serviço, do governo. E todos eles são exercidos com um único propósito: a edificação da igreja de Cristo. Esse é o ponto que toda igreja deve pensar. Deus não me deu nada dentro do próprio corpo de Cristo que não seja para levar adiante a obra do Evangelho e a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar, ensinar, instruir é nosso papel, desde que as pessoas, na sua própria língua, possam compreender o que está sendo dito. Ora, por que os missionários, irmãos, que são enviados pelos países afora, eles primeiro passam um tempo se preparando linguisticamente para depois serem enviados para outro país? Eles precisam aprender a linguagem daquele povo para poder comunicar o Evangelho àquele povo, como de fato ele é. É parte fundamental do trabalho missionário comunicar a palavra de Deus na língua daqueles que ouvem. Isso ainda mostra a beleza de termos a Bíblia na nossa própria língua,
Que bênção podermos ler a própria palavra de Deus na nossa própria língua. Você vai ver lá na nossa confissão de fé, no capítulo 1, o que Deus fez para que a verdade fosse estabelecida. Revelou, escreveu, preservou, e agora nós temos acesso a essa palavra no nosso vernáculo. Quantas Bíblias nós temos no nosso próprio vernáculo? Porque esse é o propósito, conhecer as gloriosas verdades de Deus na nossa própria língua, pelo poder do Espírito. Parece tão pouco isso, mas é tão glorioso. Encerro aqui, em outro momento já falei essa história aos irmãos, mas isso é importante nesse contexto, frisar mais uma vez. Tive o privilégio de pregar numa conferência da Fiel em Moçambique, 2007. E eu lembro que esse congresso foi dentro da Wycliffe, que é um centro de tradução da Bíblia para os povos de muitas tribos naquela região, não só em Moçambique, como na África de modo geral. Mas ali quase todos eles falam português, porque eles foram colonizados pelos portugueses. E estava ali o presidente da Sociedade Bíblica, e é o presidente da Wycliffe ali naquele congresso. E eles foram explicar a razão pela qual aquilo precisava ser traduzido na língua deles. E apesar de todos falarem português, isso seria mais fácil para nós traduzirmos para a língua portuguesa e todos aqui poderiam ler na sua própria língua. Então ele falou: eles todos falam português, mas eles não choram em português, nem se emocionam em português. Eles choram e se emocionam na língua deles. Na língua deles. Coisa interessante, o missionário que estava ali, americano, que trabalhava, era um médico. Eu fiquei hospedado na casa dele. E nós estávamos conversando já muitas horas, e ele fala português fluentemente. Já está ali há mais de 25 anos. E conversávamos à mesa há algum tempo, e ele estava cansado e emocionalmente abatido por causa da complexidade daquela conferência. E aí ele disse para mim: você se importa se eu falar na minha língua, porque eu estou extremamente cansado? Foi bem interessante como a preocupação porque na sua língua ele falaria com mais tranquilidade, sem estar cansado de pensar muito em outra estrutura de frase. E como desde o princípio Deus se preocupa em comunicar o Evangelho dessa forma. E no meio da confusão dos dons de língua, Paulo está dizendo: o que importa é que aqueles que escutem possam compreender o que está sendo dito. Desde o princípio foi assim. Essa deve ser também a nossa preocupação. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça por um momento, irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir na Tua Palavra e assim compreendermos o valor e a importância que o Senhor concede ao ensino da Tua Palavra e à profecia, com um propósito claro de tornar a Tua vontade gloriosa conhecida dos homens. Não é a manifestação do poder de um indivíduo, nem a glória de um indivíduo, nem a força de uma igreja local, mas de fazer o Teu nome conhecido na língua de cada povo. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa socorrer-nos, a fim de que pelo Teu Espírito e pela graça do Senhor, possamos comunicar a Tua Palavra
e as pessoas que possam ouvi-la pelo Teu Espírito possam compreender e ser salvas para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.